O sino da igreja de Nossa Senhora das Graças, em Feira de Santana, soou 6 badaladas. 6 horas da tarde, a hora marcada. Mariana segurava firme o buquê de rosas brancas, as mãos tremendo imperceptivelmente sob o véu de seda que havia pertencido à sua avó. 2 anos de planejamento, R$ 8.000 emprestados do banco e sonhos guardados desde menina. Tudo dependia daquele momento. Mas do outro lado da porta da sacristia, onde deveria estar Felipe, só havia silêncio. "Onde ele está?" sussurrou a madrinha, olhando nervosa para o relógio. Os convidados começavam a murmurar. 200 pessoas esperando. O padre consultava o relógio pela 5ª vez em 2 minutos. E Felipe Augusto Santos, o noivo que havia prometido amor eterno apenas 3 meses antes, simplesmente havia desaparecido. O que Mariana não sabia era que a explicação para aquele sumiço não apenas destruiria seu coração, mas revelaria uma verdade tão dolorosa que mudaria sua vida para sempre. E o pior ainda estava por vir. 6 meses antes, Mariana Costa tinha 28 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Regional de Feira de Santana. Filha de Dona Conceição, faxineira aposentada, e de seu Manuel, pedreiro que morreu quando ela tinha apenas 15 anos, Mariana conhecia bem o valor do trabalho duro. Morava num pequeno apartamento de 2 quartos, no bairro Calilândia, que dividia com a mãe. Todo mês, separava R$ 400 para o sonho do casamento que guardava numa latinha de biscoitos escondida no guarda-roupa. "Minha filha, você merece ser feliz", dizia Dona Conceição sempre que via a filha contando as moedas. "Seu pai faria de tudo para te ver de branco." Foi numa tarde de plantão que Mariana conheceu Felipe. Ele havia chegado ao hospital acompanhando o avô, seu Joaquim, que sofrera um infarto. Alto, cabelos escuros bem cortados, roupas caras, Felipe chamava a atenção por onde passava, mas foi a forma carinhosa como cuidou do avô que conquistou Mariana. "Enfermeira, por favor, pode me dizer se meu avô vai ficar bem?" perguntou Felipe, os olhos marejados de preocupação genuína. Durante os 5 dias de internação de seu Joaquim, Felipe e Mariana conversaram sobre família, sonhos e planos. Ele contou que trabalhava na empresa de construção do pai, a Santos em Filhos Empreiteira, uma das maiores da região. "Sabe, Mariana, você é diferente de todas as mulheres que já conheci", disse Felipe no último dia de visita. "Posso te convidar para jantar?" O primeiro encontro foi no restaurante Vila Romana, um dos mais elegantes da cidade. Mariana havia comprado um vestido azul numa loja do centro, gastando metade do salário, mas valeu a pena ver o sorriso no rosto de Felipe. "Você está linda", disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Durante 3 horas, conversaram como se fossem velhos amigos. Felipe falou da pressão do pai para assumir a empresa, dos planos de expandir os negócios para Salvador. Mariana contou sobre o trabalho no hospital, sobre como gostava de cuidar das pessoas. "Meu sonho é ter uma casa com jardim", disse Mariana, um pouco envergonhada, "onde minha mãe possa plantar suas flores." "Bom, e vai ter", respondeu Felipe, tocando suavemente a mão dela. "Todos os sonhos são possíveis quando temos alguém especial ao nosso lado." 6 meses depois, eles estavam noivos. O pedido de casamento aconteceu na casa de Dona Conceição, num domingo de almoço em família. Felipe chegou às 11 da manhã, carregando um buquê de rosas e uma garrafa de vinho. "Dona Conceição, preciso falar com a senhora", disse Felipe nervoso após o almoço. Mariana estava lavando a louça quando ouviu Felipe falando na sala. "Eu amo sua filha mais que tudo neste mundo. Quero cuidar dela para sempre. Por isso, estou pedindo sua bênção para me casar com a Mariana." Dona Conceição chorou. Mariana também chorou.
E quando Felipe se ajoelhou diante dela, oferecendo um anel de compromisso com uma pequena pedra brilhante, o mundo pareceu perfeito. Vai ser o casamento dos seus sonhos, prometeu Felipe, beijando a testa da noiva. Você merece o melhor de tudo. Mas o que Mariana não sabia era que naquele exato momento, Felipe já escondia um segredo que poderia destruir tudo. Durante os meses seguintes, Mariana viveu como em um conto de fadas. Felipe insistiu em pagar quase todos os custos do casamento. A igreja, o buffet, o vestido, tudo o que ela sempre sonhou, mas nunca acreditou que poderia ter. Meu amor, você não precisa se preocupar com dinheiro, dizia Felipe sempre que ela protestava. Quero que você tenha o casamento mais lindo de Feira de Santana. As amigas de Mariana viviam comentando sobre a sorte dela. Menina, você se deu muito bem, disse Cláudia, sua colega de trabalho. Felipe é um príncipe, rico, bonito e ainda por cima apaixonado por você. Mas havia algo estranho. Felipe nunca a levava para conhecer os pais. Sempre tinha uma desculpa. O pai estava viajando, a mãe estava doente. Era melhor esperar até depois do casamento. Por que eu não posso conhecer sua família? Perguntou Mariana certa noite. Eles são meio difíceis, respondeu Felipe desconversando. Mas depois do casamento tudo vai ficar mais fácil. Você vai ver. Mariana também notou que Felipe às vezes ficava tenso quando o telefone tocava. Desligava rapidamente e mudava de assunto. É trabalho, explicava sempre. Meu pai é muito exigente. Mas Mariana estava apaixonada demais para questionar. Afinal, Felipe era carinhoso, atencioso e parecia genuinamente apaixonado por ela. O vestido foi escolhido numa loja do centro de Salvador. Felipe insistiu em acompanhá-la, e quando Mariana saiu do provador usando o modelo de princesa que sempre sonhara, os olhos dele marejaram. Você está perfeita, disse ele. Vai ser a noiva mais linda que aquela igreja já viu. A data foi marcada para o sábado, 15 de setembro. Igreja de Nossa Senhora das Graças, às 18 horas, seguida de recepção no Salão de Festas Vila Real. 200 convidados confirmaram presença. Mas o que ninguém sabia era que Felipe Augusto Santos não existia. Ou melhor, existia, mas não era quem dizia ser. Na manhã do casamento, Mariana acordou às 6 da manhã. Dona Conceição já estava na cozinha preparando café, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Minha menina vai se casar, dizia, abraçando a filha. Seu pai estaria tão orgulhoso. O salão de beleza estava reservado para as 8 da manhã. Mariana havia marcado penteado, maquiagem e unhas, um luxo que nunca tinha se permitido antes. Você está radiante, disse Carol, a manicure. Felipe é um homem de sorte. Às 17 horas, Mariana já estava vestida. O vestido caía perfeitamente, o véu da avó completava o visual e o buquê de rosas brancas perfumava todo o quarto. Está na hora, disse Cláudia, a madrinha, olhando o relógio. O carro nupcial, um Corolla branco decorado com laços e flores, as esperava na porta. Dona Conceição não parava de chorar de emoção. Durante o trajeto até a igreja, Mariana sentia o coração disparar de felicidade e nervosismo. Imaginou Felipe esperando no altar, elegante no terno azul marinho que haviam escolhido juntos. Será que ele está nervoso também? Perguntou a madrinha. Com certeza, riu Cláudia. Mas vocês vão ser muito felizes. Qualquer um vê que ele te ama muito. Na igreja estava lotada. Amigos do hospital, vizinhos, parentes distantes, todos ali para celebrar o amor de Mariana e Felipe. Mas quando chegaram à porta da igreja, Padre João Paulo veio correndo até o carro. Mariana, precisamos conversar, disse ele visivelmente nervoso. O Felipe não chegou ainda, disse o padre, sem saber como abordar o assunto delicadamente.
O mundo de Mariana desabou naquelas 5 palavras. Como assim não chegou? Perguntou ela, ainda não processando completamente a informação. Estamos tentando contato há 1 hora, explicou Cláudia, que havia descido para conversar com o padre. O telefone dele vai direto para a caixa postal. Mariana sentiu as pernas ficarem bambas. Dona Conceição, que havia chegado separadamente, veio correndo. O que está acontecendo, minha filha? Felipe não apareceu, disse Mariana, a voz quebrando. Os convidados começaram a perceber que algo estava errado. Murmúrios se espalharam pela igreja. Algumas pessoas checavam o celular. Outras olhavam preocupadas para a porta, esperando ver o noivo chegando atrasado. Vamos esperar mais um pouco, sugeriu o padre. Pode ser trânsito, algum imprevisto, enfim, vamos aguardar. 15 minutos se passaram. Meia hora. 1 hora. Às 19h15, padre João Paulo se aproximou novamente de Mariana, que estava sentada no banco da frente da igreja, ainda de vestido de noiva, as lágrimas borrando toda a maquiagem. Mariana, querida, acho melhor cancelarmos por hoje, disse ele com voz gentil. Talvez Felipe tenha tido algum problema e... Ele não vai vir, interrompeu Mariana, a voz saindo como um sussurro. Eu sei que ele não vai vir. Cláudia e outros amigos se organizaram para procurar Felipe. Foram até o endereço que ele havia fornecido, um condomínio de luxo no bairro Brasília. Mas quando chegaram lá, o porteiro disse que nunca ouvira falar de Felipe Augusto Santos. Não temos nenhum morador com esse nome, afirmou o porteiro, conferindo a lista. Procuraram a Santos em Filhos Empreiteira. A empresa existia, mas quando ligaram, descobriram que o proprietário se chamava João Santos e ele não tinha nenhum filho chamado Felipe. Deve haver algum engano, disse João Santos ao telefone. Conheço todos os funcionários da minha empresa e não temos nenhum Felipe aqui. Voltaram ao hospital onde Mariana trabalhava, tentando encontrar alguma pista através da internação do avô de Felipe. Mas quando checaram os registros daquele período, descobriram algo chocante. O idoso que Felipe dizia ser seu avô se chamava Joaquim Silva, e ele havia dado alta sozinho, sem acompanhante. Isso não faz sentido, disse Mariana olhando os documentos. Felipe ficou aqui 5 dias cuidando dele. Eu vi com meus próprios olhos. Mas as evidências estavam ali. Felipe havia mentido sobre absolutamente tudo. Naquela noite, Mariana não conseguiu nem tirar o vestido de noiva. Sentou-se na cama, ainda toda arrumada, e tentou entender o que havia acontecido. Por quê? Perguntava para si mesma. Por que ele fez isso comigo? Dona Conceição tentava consolá-la. Minha filha, às vezes Deus protege a gente de formas que não entendemos. Se Felipe fez isso, é porque não era o homem certo para você. Mas as palavras da mãe não aliviavam a dor no peito de Mariana. Durante 3 dias, ela não conseguiu sair de casa. As amigas se revezavam para fazer companhia, trazer comida, tentar animá-la. Mariana, você precisa comer alguma coisa, insistia Cláudia, segurando um prato de sopa. Não tenho fome, respondia Mariana, olhando para o teto. Não sinto mais nada. A história se espalhou rapidamente pela cidade. A noiva que foi abandonada no altar virou assunto em todos os cantos de Feira de Santana. Alguns demonstravam pena, outros crueldade. Eu sempre desconfiei desse Felipe, comentavam as fofoqueiras. Bonito demais para ser verdade. Coitada da Mariana. Deve ter sido alguma pegadinha. Será que ela não desconfiou de nada? Cada comentário era como uma punhalada no coração já ferido de Mariana. Mas o que ela não sabia era que a verdade sobre Felipe era muito mais dolorosa e complexa do que qualquer pessoa poderia imaginar. E essa verdade estava prestes a vir à tona da forma mais inesperada possível.
2 semanas após o casamento que nunca aconteceu, Mariana finalmente decidiu voltar ao trabalho. Os colegas foram cuidadosos, evitando falar sobre o assunto. Mas ela percebia os olhares de pena e os sussurros quando passava pelos corredores. Mariana, que bom te ver de volta, disse Dr. Carlos, chefe da enfermagem. Você fez falta aqui. Tentar retomar a rotina ajudava a ocupar a mente, mas a dor continuava ali, constante como uma pedra no peito. Foi numa quinta-feira, durante o plantão noturno, que tudo mudou. Mariana estava organizando os medicamentos quando seu Joaquim Silva deu entrada no hospital novamente, desta vez vítima de um AVC. Quando ela viu o nome na ficha, o coração disparou. Era o mesmo idoso que Felipe dizia ser seu avô. Correu até o quarto para vê-lo. Seu Joaquim, o senhor se lembra de mim? Perguntou ela, aproximando-se da maca. O idoso estava consciente, mas fraco. Olhou para Mariana com os olhos vidrados de quem estava lutando contra a doença. Moça, enfermeira, disse ele com dificuldade. Você é a moça que o Carlinhos estava apaixonado. O mundo de Mariana parou. Carlinhos, quem é Carlinhos? Meu neto, Carlos Eduardo, continuou seu Joaquim com a fala arrastada pelo AVC. Ele me falou que ia se casar com uma enfermeira muito bonita. As pernas de Mariana ficaram bambas. Seu Joaquim, seu neto se chama Felipe? O idoso fez que não com a cabeça, usando toda a força que tinha. Carlos Eduardo Silva. Ele trabalha aqui no hospital, na administração. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés. Carlos Eduardo Silva. Ela conhecia esse nome. Ele trabalhava no setor administrativo do hospital, no 2º andar. Um rapaz quieto, tímido, que sempre cumprimentava educadamente quando cruzavam nos corredores. Mas como Carlos Eduardo Silva poderia ser Felipe? Com as mãos tremendo, Mariana procurou a ficha funcional de Carlos Eduardo no sistema do hospital. A foto que apareceu na tela a fez segurar a respiração. Era Felipe. O mesmo rosto, o mesmo sorriso. Mas o nome era Carlos Eduardo Silva e o cargo listado era auxiliar administrativo, não empresário como ele havia dito. Meu Deus! Sussurrou Mariana tapando a boca. Ela imprimiu a ficha e correu até o 2º andar, o coração batendo como um tambor. Carlos Eduardo estava em sua mesa, digitando algo no computador, quando viu Mariana se aproximando. O rosto dele ficou branco como papel. Mariana, Seu nome é Carlos Eduardo, disse ela, a voz tremendo de raiva e dor. Não, Felipe, e você trabalha aqui no hospital comigo há 3 anos. Carlos Eduardo baixou a cabeça, incapaz de olhá-la nos olhos. Por quê? Perguntou Mariana, as lágrimas começando a escorrer. Por que você mentiu sobre tudo? Por que me fez passar por essa humilhação? Eu posso explicar, começou ele. Explicar o quê? Que você inventou um nome falso, uma empresa falsa, uma vida inteira falsa só para me enganar? Gritou Mariana, sem se importar que outros funcionários estivessem olhando. Não foi assim, disse Carlos Eduardo, finalmente levantando os olhos. Eu realmente te amo, Mariana. Sempre amei. Amor? Você chama isso de amor? Carlos Eduardo pediu para conversarem em particular. Foram até o estacionamento do hospital, onde ele finalmente contou toda a verdade. Eu te observo há 3 anos, começou ele, a voz quebrada. Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui, você era tão linda, tão dedicada, tão bondosa com todos os pacientes. E por que não chegou em mim como você mesmo? Interrompeu Mariana. Porque eu sabia que você nunca olharia para mim, respondeu Carlos Eduardo. Você é enfermeira, formada, inteligente, linda. Eu sou só um auxiliar administrativo que nem faculdade terminou. Filho de faxineira, criado no bairro pobre,
Dito, Mariana ficou em silêncio, processando as palavras dele. Quando meu avô ficou internado e você cuidou tão bem dele, eu vi uma oportunidade, continuou Carlos Eduardo. Pensei que se eu fosse alguém importante, alguém com dinheiro, você poderia se interessar por mim. Então você inventou ser o Felipe? No começo era só uma fantasia, disse ele começando a chorar. Ia ter um encontro, talvez 2, e depois eu contaria a verdade. Mas você sorriu para mim de um jeito que nunca tinha sorrido antes, e eu me apaixonei perdidamente. E o dinheiro para o casamento? A igreja, o buffet, tudo? Carlos Eduardo baixou a cabeça novamente. Eu vendi o apartamento que minha mãe me deixou quando morreu. Peguei empréstimo no banco. Gastei todas as minhas economias de 5 anos de trabalho. Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você gastou tudo o que tinha para manter uma mentira? Eu ia contar tudo depois do casamento, disse ele desesperado. Ia explicar que menti porque tinha medo de te perder. Pensei que se você me amasse de verdade, perdoaria. Então, por que você não apareceu no casamento? Perguntou Mariana. Por que me deixou lá, esperando, humilhada na frente de 200 pessoas? Carlos Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Na noite anterior ao casamento, eu não consegui dormir. Ficava imaginando nossa vida juntos, baseada numa mentira. E se você descobrisse depois? E se não me perdoasse? Como eu ia sustentar você sendo só um auxiliar administrativo? Ele respirou fundo antes de continuar. Na manhã do casamento, eu já estava de terno, pronto para ir para a igreja. Mas quando me olhei no espelho, não reconheci mais quem eu era. Não era mais o Carlos Eduardo, mas também não era o Felipe. Era um mentiroso que estava prestes a destruir a vida da única mulher que já amei de verdade. Então você decidiu me destruir mesmo assim, disse Mariana, a dor evidente na voz. Eu pensei que seria melhor você me odiar do que descobrir quem eu realmente sou, respondeu Carlos Eduardo. Pensei que você superaria um noivo covarde mais facilmente do que uma mentira de 8 meses. Mariana ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o homem que ela pensava conhecer, mas que era um completo estranho. Você não tinha o direito de decidir o que seria melhor para mim, disse ela finalmente. Você não tinha o direito de me tirar a escolha. Mas por mais ferida que estivesse, Mariana percebeu algo nos olhos de Carlos Eduardo que reconhecia do Felipe que amara. Dor genuína, arrependimento profundo e sim, amor verdadeiro, mesmo que baseado numa mentira terrível. E foi nesse momento que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Durante uma semana inteira, Mariana não conseguiu tirar a conversa com Carlos Eduardo da cabeça. Dona Conceição percebia que a filha estava diferente, mais pensativa. O que foi, minha filha? Você descobriu alguma coisa sobre o Felipe? Descobri, mãe. Descobri tudo. E contou toda a história para Dona Conceição. O nome verdadeiro, o trabalho, a mentira, os motivos. Para surpresa de Mariana, a mãe não demonstrou raiva. E o que você vai fazer agora? Perguntou Dona Conceição. Não sei, mãe. Estou confusa. Você ainda ama ele? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela esperava qualquer coisa, menos essa. Como eu posso amar alguém que me mentiu sobre tudo? Mas você amava o Felipe ou amava o homem que cuidou do seu avô no hospital? O homem que te tratava com carinho, que planejava uma vida junto contigo, que te fazia sorrir? Mariana ficou pensativa. Era verdade. O Felipe que ela amara não era apenas o empresário bem-sucedido, era o homem atencioso, que ligava todos os dias, que a fazia rir, que segurava sua mão durante os filmes românticos. O amor que você sentiu era verdadeiro, continuou Dona Conceição.
E o amor que ele sentia também era. A mentira estava no nome e na profissão, não nos sentimentos. 3 dias depois, Mariana procurou Carlos Eduardo no hospital. "Precisamos conversar", disse ela quando o encontrou saindo do trabalho. Eles foram até a praça em frente ao hospital, o mesmo local onde Felipe havia pedido ela em namoro. "Eu pensei muito sobre tudo o que você me disse", começou Mariana, "e preciso te fazer algumas perguntas." Carlos Eduardo assentiu, preparado para qualquer coisa. "Durante todos esses meses juntos, houve algum momento em que você foi verdadeiro comigo?" "Todos os momentos foram verdadeiros", respondeu ele imediatamente. "Exceto meu nome e minha profissão. Tudo o mais era real. Meus sentimentos, minhas palavras, meus planos para nosso futuro, tudo." "E seus pais? Você tem família?" "Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Não conheci meu pai. Meu avô Joaquim é a única família que me resta." Mariana sentiu uma pontada no peito. Ela entendia bem como era crescer sem pai. "E por que você escolheu justamente ser empresário? Por que não inventou ser médico, engenheiro, qualquer outra profissão?" Carlos Eduardo sorriu tristemente. "Porque empresário parecia mais acessível. Eu não saberia como fingir ser médico ou engenheiro, mas falar de construção civil eu sabia. Trabalhei como pedreiro durante 5 anos antes de conseguir este emprego no hospital." "Carlos Eduardo", disse Mariana, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez, "você me deve uma explicação pública." Ele franziu a testa sem entender. "Toda a cidade ficou sabendo que fui abandonada no altar. As pessoas falam de mim na rua, no mercado, no trabalho. Alguns com pena, outros com maldade, mas todos falam. Eu sei e sinto muito por isso." "Você vai me ajudar a consertar isso", interrompeu Mariana. "Como?" "No próximo sábado, você vai comigo na igreja de Nossa Senhora das Graças, na mesma hora que deveria ter sido nosso casamento, e vai explicar para toda a cidade por que não apareceu." Carlos Eduardo ficou pálido. "Mariana, isso vai me destruir." "Você me destruiu primeiro", disse ela, sem maldade, mas com firmeza. "Agora é sua vez de enfrentar as consequências. E depois? O que acontece depois?" Mariana olhou nos olhos dele por um longo tempo antes de responder. "Depois, vamos ver se existe alguma chance de recomeçar, desta vez com a verdade." No sábado seguinte, a igreja de Nossa Senhora das Graças estava novamente lotada. A notícia de que o noivo fugitivo iria aparecer para dar explicações se espalhou como pólvora pela cidade. Curiosos, amigos, fofoqueiros, todos queriam saber o que realmente havia acontecido. Mariana chegou pontualmente às 18 horas, desta vez usando um vestido simples azul marinho. Carlos Eduardo já estava lá, visivelmente nervoso, usando o mesmo terno que deveria ter usado no casamento cancelado. Padre João Paulo abriu a conversa. "Estamos aqui hoje para que Carlos Eduardo possa explicar o que aconteceu no último sábado e pedir perdão publicamente por sua atitude." E Carlos Eduardo se levantou, as mãos tremendo. "Meu nome não é Felipe Augusto Santos", começou ele, a voz ecoando pela igreja silenciosa. "Meu nome é Carlos Eduardo Silva e eu trabalho como auxiliar administrativo no hospital regional." Murmúrios de surpresa se espalharam pela igreja. "Durante 8 meses, eu menti para Mariana sobre quem eu era. Inventei uma profissão, uma família, uma vida inteira, porque tinha medo de que ela não se interessasse por mim sendo eu mesmo." Alguém na igreja murmurou: "Que absurdo!" Mas Carlos Eduardo continuou: "Eu abandonei Mariana no altar porque sou um covarde, porque percebi que nossa relação estava baseada numa mentira e não tive coragem de enfrentar as consequências das minhas escolhas." Ele se virou para Mariana, que estava sentada na primeira fileira. "Mariana,
Eu te amo. Sempre te amei. Mas você merecia a verdade desde o primeiro dia. E eu não tive coragem de te dar isso. Peço perdão a você, a sua mãe, a todos os presentes e a Deus por ter causado tanta dor. A igreja ficou em silêncio total. Então Mariana se levantou. Eu aceito seu pedido de perdão, disse ela, para surpresa de todos. Mas com uma condição. Todos prenderam a respiração. Você vai começar um tratamento psicológico para entender por que se sente inferior por ser quem é. Porque não existe profissão mais digna que outra, Carlos Eduardo. E você vai aprender a se valorizar. Carlos Eduardo começou a chorar. E se depois de 6 meses de terapia, você ainda quiser tentar um relacionamento comigo, desta vez baseado na verdade, eu estarei disposta a conversar. O que aconteceu na igreja naquele sábado dividiu a opinião da cidade. Alguns acharam que Mariana estava sendo tola. Essa menina não tem amor próprio. Depois de uma humilhação dessas, ainda vai dar uma segunda chance? Outros admiraram sua generosidade. Que coração grande essa Mariana tem. Qualquer uma teria mandado o cara se ferrar. Mas a maioria ficou tocada pela história de amor verdadeiro, mascarada por inseguranças profundas. No fundo, é uma história bonita, comentavam. Um homem que se apaixonou tanto que fez loucuras por amor. Dona Conceição apoiou completamente a decisão da filha. Minha filha sempre soube enxergar o coração das pessoas. Se ela vê algo de bom no Carlos Eduardo, é porque tem mesmo. Carlos Eduardo começou a terapia na segunda-feira seguinte. Durante 6 meses, Carlos Eduardo trabalhou intensamente sua autoestima com a psicóloga doutora Sandra. Por que você acredita que precisa ser rico para ser amado? Perguntava ela nas sessões. Porque pobre não tem valor, respondia Carlos Eduardo. Minha mãe morreu trabalhando de faxineira para me sustentar. Eu cresci ouvindo que pobre tem que se contentar com pouco. E quem disse isso? Todo mundo. A sociedade. As pessoas olham diferente quando você mora em casa pequena, quando sua roupa não é de marca, quando você não tem carro do ano. Semana após semana, doutora Sandra o ajudou a desconstruir essas crenças limitantes. Carlos Eduardo, conte-me 3 qualidades suas que não têm relação com dinheiro. Nas primeiras sessões, ele não conseguia responder, mas aos poucos começou a se redescobrir. Eu sou leal. Quando gosto de alguém, faço de tudo por essa pessoa. E mais, sou trabalhador. Nunca faltei um dia ao serviço em 3 anos. Continue. Sou carinhoso. Gosto de cuidar das pessoas que amo. Paralelamente, Carlos Eduardo também se inscreveu num curso técnico de enfermagem noturno. Não para impressionar Mariana, mas porque descobriu que tinha interesse genuíno na área da saúde. Se vou trabalhar num hospital, quero entender melhor como ajudar as pessoas, explicou para seu Joaquim, que estava se recuperando bem do AVC. Meu neto está crescendo, disse o idoso orgulhoso. Sua mãe ficaria feliz de ver quem você se tornou. Durante esses 6 meses, Mariana e Carlos Eduardo se encontraram algumas vezes casuais nos corredores do hospital. Conversas breves, educadas, mas onde ela podia perceber as mudanças nele. Carlos Eduardo parecia mais seguro de si, mais centrado. Cumprimentava as pessoas com mais confiança. Sorria mais genuinamente. Como está a terapia? Perguntou Mariana certo dia. Difícil, mas necessária, respondeu ele. Estou aprendendo a gostar de quem eu sou. E o curso? Amo. Nunca pensei que pudesse gostar tanto de estudar. Mariana sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiro que dava para ele desde a descoberta da verdade. 6 meses e 2 dias após o confronto na igreja, Carlos Eduardo procurou Mariana no final do seu plantão. Terminei a terapia, disse ele, e gostaria de te convidar para um café, se você quiser, é claro.
Mariana olhou para ele. Carlos Eduardo estava diferente. Não apenas fisicamente, havia emagrecido um pouco, cortado o cabelo diferente, mas principalmente na postura. Parecia mais confortável consigo mesmo. Está bem, disse ela, mas desta vez quero conhecer o verdadeiro Carlos Eduardo. Foram à mesma lanchonete onde Felipe a havia levado no primeiro encontro, mas desta vez a conversa foi completamente diferente. Me conta sobre sua infância, pediu Mariana. Carlos Eduardo falou sobre a mãe, Dona Maria, que trabalhava limpando casas para sustentá-lo, sobre como ela chegava em casa exausta, mas sempre perguntava sobre o dever de casa. Ela dizia que o estudo era a única forma de eu ter uma vida melhor que a dela, contou ele. Mas quando ela morreu, eu desisti da escola. Achei que não valia mais a pena. E o que te fez voltar a estudar? Você, respondeu Carlos Eduardo sem hesitar. Quando te vi cuidando dos pacientes com tanto conhecimento, tanta dedicação, eu quis entender do que você entendia. Quis fazer parte do seu mundo, mas de verdade desta vez. Conversaram por 3 horas. Carlos Eduardo contou sobre suas inseguranças, seus medos, seus sonhos verdadeiros. Mariana falou sobre como se sentiu traída, mas também sobre como começou a entender os motivos dele. Carlos Eduardo, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. E se a gente tentasse um relacionamento de novo, você teria coragem de me levar para conhecer seus amigos da infância? O bairro onde cresceu? Sua vida real? Carlos Eduardo não hesitou. Teria. Aliás, gostaria muito disso. Quero que você conheça quem eu realmente sou. 2 semanas depois, Carlos Eduardo levou Mariana ao bairro Tomba, onde cresceu. A casa era simples, de 2 quartos, com um quintal pequeno onde Dona Maria plantava temperos. Esta era a horta da minha mãe, disse Carlos Eduardo, mostrando os canteiros ainda cuidados por uma vizinha. Ela dizia que comida plantada com amor tem gosto diferente. Mariana se emocionou vendo as fotos de Dona Maria espalhadas pela casa. Uma mulher simples, mas com um sorriso caloroso e olhos cheios de amor pelo filho. Ela era linda, disse Mariana. Você tem o sorriso dela. Conheceu também seu João, vizinho que havia sido como um pai para Carlos Eduardo após a morte de Dona Maria. Esse menino sempre foi bom de coração, disse seu João para Mariana, mas tinha umas ideias na cabeça de que pobre não presta. Que bom que ele está aprendendo a se valorizar. Durante o almoço na casa de seu João, um delicioso escondidinho de carne seca, Mariana percebeu como Carlos Eduardo era querido na comunidade. As crianças corriam para abraçá-lo. Os adultos perguntavam sobre o trabalho com carinho genuíno. Por que você se envergonhava disso? Perguntou Mariana no caminho de volta. Essas pessoas te amam, porque a gente cresce achando que amor de pobre vale menos, respondeu Carlos Eduardo, que só importa o que vem de quem tem dinheiro. E agora? Agora eu entendo que minha mãe me deu a maior riqueza do mundo, valores sólidos e um coração que sabe amar. 3 meses depois de terem recomeçado a se conhecer, desta vez de verdade, Carlos Eduardo fez uma nova declaração de amor para Mariana. Mas não num restaurante caro ou lugar sofisticado. Foi na casa de Dona Conceição, num domingo de almoço em família, com seu Joaquim presente também. Mariana, disse ele, depois do almoço de frango assado com farofa. Eu te amo. Não como Felipe, mas como Carlos Eduardo. E quero passar o resto da minha vida provando que o amor verdadeiro não precisa de mentiras para existir. Não havia anel de noivado caro, apenas um anel simples de prata, que havia sido de Dona Maria. Era da minha mãe, explicou Carlos Eduardo. Ela usava sempre, mesmo sendo simples. Dizia que o valor estava no amor que representava, não no preço. Mariana olhou para o anel, depois para Carlos Eduardo, depois para Dona Conceição
que sorria com lágrimas nos olhos. Carlos Eduardo, disse ela, você quer se casar comigo? Ele arregalou os olhos, surpreso. Você que tem que me pedir em casamento de novo, riu Mariana. Mas desta vez, sendo você mesmo. Luiz Carlos Eduardo se ajoelhou ali mesmo, na sala simples de Dona Conceição. Mariana Costa, você aceita se casar comigo? Com Carlos Eduardo Silva, auxiliar administrativo que está virando técnico em enfermagem, filho de faxineira, neto de seu Joaquim, morador do bairro Tomba. Aceito, respondeu Mariana, beijando-o sob os aplausos emocionados da família. O segundo casamento de Mariana e Carlos Eduardo aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia bem mais simples que a primeira tentativa. A igreja foi a mesma, Nossa Senhora das Graças, mas desta vez com apenas 50 convidados, família, amigos próximos, vizinhos do bairro Tomba, colegas do hospital. Mariana usou um vestido simples, branco, que custou R$300 numa loja do centro. Carlos Eduardo usou um terno azul marinho emprestado de seu João. Não é o casamento dos seus sonhos? Perguntou Cláudia, a madrinha. É melhor, respondeu Mariana. É o casamento da minha realidade. E a realidade é muito mais bonita que os sonhos impossíveis. Padre João Paulo, que havia acompanhado toda a história, fez uma cerimônia emocionante. Vocês dois nos ensinam hoje que o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras ou fantasias, mas sobre a coragem de ser quem somos, com nossas qualidades e defeitos. Durante os votos, Carlos Eduardo disse: Mariana, eu prometo nunca mais mentir para você. Prometo trabalhar todos os dias para ser merecedor do seu amor. E prometo que nossa vida será construída sobre a verdade, o respeito e o amor genuíno. Mariana respondeu: Carlos Eduardo, eu prometo te amar exatamente como você é. Prometo te apoiar nos seus sonhos e te ajudar a crescer. E prometo que nosso amor será sempre baseado na confiança. A festa foi no quintal de Dona Conceição, decorado com flores do jardim e luzinhas emprestadas dos vizinhos. O bolo foi feito por Dona Rosa, vizinha que era doceira. A música ficou por conta de seu Antônio e sua sanfona. Não havia mesa de frios ou open bar, mas havia feijoada feita com amor, refrigerante gelado e a alegria genuína de pessoas que realmente queriam ver os noivos felizes. Um ano depois do casamento, Mariana e Carlos Eduardo moravam numa casinha simples de 2 quartos no bairro Brasília, com Dona Conceição e seu Joaquim visitando sempre. Carlos Eduardo havia se formado técnico em enfermagem e trabalhava ao lado de Mariana no hospital. Não ganhavam muito, mas era suficiente para serem felizes. Você se arrepende? Perguntou Carlos Eduardo certa noite, enquanto assistiam TV no sofá simples da sala. De quê? De não ter casado com o Felipe, rico, empresário, que poderia te dar uma vida de luxo. Mariana riu, aconchegando-se no peito do marido. Felipe nunca existiu, meu amor. E eu não me apaixonei por dinheiro ou status. Eu me apaixonei por um homem que cuidava do avô no hospital, que me fazia rir, que segurava minha mão durante os filmes. Esse homem sempre foi você, Carlos Eduardo. Mesmo eu sendo só um técnico de enfermagem, você não é só nada, disse Mariana, olhando nos olhos dele. Você é meu marido, meu companheiro, meu amor. E isso é tudo que eu sempre quis. 3 anos depois, eles tiveram uma filha, Maria Eduarda, homenagem às 2 avós que já haviam partido. E quando Maria Eduarda cresceu ouvindo a história de como os pais se conheceram, ela sempre dizia: Papai, você foi muito bobo de achar que mamãe não ia gostar de você. Por que, princesa? Porque o que importa não é o que a gente tem, mas quem a gente é. E Carlos Eduardo sorria, sabendo que sua filha havia aprendido desde pequena a lição mais importante da vida, que o amor verdadeiro não precisa de máscaras para existir.
No fim, a história de Mariana e Carlos Eduardo nos ensina que as maiores mentiras que contamos são para nós mesmos. Carlos Eduardo mentiu sobre sua identidade porque não acreditava ser digno de amor, sendo quem realmente era. Mas descobriu que o amor verdadeiro não escolhe profissão, conta bancária ou endereço. Mariana aprendeu que perdoar não é esquecer, mas dar uma segunda chance para quem demonstra mudança genuína. E todos nós aprendemos que não existe amor maior que aquele construído sobre a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Porque no final, a vida sempre devolve o que plantamos. E quando plantamos honestidade, colhemos confiança. Quando plantamos amor verdadeiro, colhemos felicidade. Se você gosta de histórias de vida reais e emocionantes como esta, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa acreditar que todo mundo merece amor, sendo exatamente quem é. E você, o que achou dessa história? Mariana foi certa em dar uma segunda chance para Carlos Eduardo? Ou você faria diferente? Conta pra gente aqui nos comentários. Até a próxima história. E lembrem-se, sejam sempre vocês mesmos. É assim que encontramos quem realmente vale a pena.